Finalmente eu assisti Guerra Civil, um filme que eu estava extremamente ansioso para ver esse ano. A maior produção da A24 no ano, por ter o nosso querido Wagner Moura estrelando o filme. E eu queria falar um pouco dele hoje, porque eu achei ele um filmaço. Mas é um filmaço? É, mas não é perfeito. Na verdade, ele tá longe de ser perfeito. Bem longe de ser perfeito, na verdade. Mas ele é um filme adequado para o que ele quer ser, e eu queria explicar isso neste vídeo. Também queria falar um pouco de como ele trabalha o jornalismo. Ele é um filme sobre jornalismo, ele é um filme sobre guerra, principalmente. E também como ele é um esplendor em produção, em técnica, em pós-produção, principalmente. He's busting out. God bless you all, and God bless America. Pra começar, eu queria falar, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção no filme, de como é um filme completamente diferente do que a A24 faz, principalmente como ele é diferente como o Alex Garland faz. Dirigiu e escreveu esse filme, diretor de Ex Machina e Aniquilação, que pra mim são talvez os melhores filmes dele. Ele também dirigiu Menos, mas esse é um filme tão ruim que eu acho que não vale nem a pena colocar no currículo dele. Eu acho que é o filme mais real do Garland, mais visceral, um filme que ele traz muito essa questão do real, essa questão do mundo que a gente vive, pensando muito que ele trabalhou muito o mundo mais fora, um mundo que a gente, pelo menos a gente achava que era muito longe em Ex Machina, e em Aniquilação dobra isso, é muito fora da nossa realidade, é muito diferente do que ele fez em Guerra Civil. E eu acredito que esse seja o primeiro impacto que esse filme me trouxe. E por ser um filme da A24 também, e é um filme da A24 que não tem cara de A24. E eu gostei disso. Eu achei que foi um movimento interessante da A24 de explorar esse mundo de filmes de ação, esse mundo de talvez aí o novo blockbusters que estão surgindo por aí, né? Tem muita gente falando desses blockbusters que não tem um investimento multimilionário com 200 milhões, 300 milhões de dólares, mas sim um número reduzido, né? Se não me engano, foi feito com 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares para Disney, para Universal, é migalha de pão. Isso aí é só o básico que entra nos blockbusters deles. E por que não tem cara de A24? Eu acredito que a A24 ela tem muito um estilo de produzir filmes, às vezes uns filmes com cara de indie, uns filmes que claramente têm um menor investimento no filme, por isso que tem tanta graça, né? Eles conseguirem fazer os filmes que ninguém quer fazer, né? E em muitos momentos fazer filmaços e filmes grandiosos como Moonlight, por exemplo, como por exemplo também Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas sempre com aquela carinha meio de... não parece que foi um grande estúdio que fez, parece que foi sei lá, 10 pessoas se juntaram e produziram um filme. E Guerra Civil vai na contramão disso, é um blockbuster, é um grande filme. E falando sobre Guerra Civil, a gente tem que deixar claro, é um filme jornalístico, não é um filme de guerra, como eu vejo muitas pessoas falando e, na minha opinião, se equivocando em criticar o filme, falando que é um filme de guerra, porque ele não é um filme de guerra. A gente tem que entender que o filme é um filme sobre a guerra. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo que assistiu ou que quem vai assistir. É um filme que conta sobre a guerra. Em nenhum momento o filme toma partido se o que o presidente está fazendo é certo ou se o grupo que luta contra esse regime fascista tá fazendo tá certo. Eles não pendem para nenhum dos lados, eles ficam literalmente em cima do muro. Na minha visão, o que o filme quer é documentar isso. O filme quer contar essa história, ele quer colocar a gente nessa situação. E isso eu acho que um dos grandes pontos, um dos grandes acertos da produção foi o uso dessa câmera que traz esse aspecto de documentário que não é muito usado em filmes, que é a Ronin 4D, ou Ronin 4D, eu não sei como fala, mas que traz esse aspecto de documentário. Se não me engano é da DJI, eu não tenho certeza disso, mas muita gente fala que ela vai ser revolucionária, que ela já é revolucionária, que ela vai mudar o jeito que as pessoas gravam conteúdo, gravam cinema. Eu acho que não, acho que ela só serve para trazer uma criatividade a mais pro seu trabalho e usar essa estética quando ela deve ser usada, como foi usada em Guerra Civil e muito bem usada. E também como esse filme é grandioso, principalmente da parte final do filme, ele cresce de uma maneira sensacional no sentido das técnicas que usadas, da fotografia que é colocada no filme e principalmente no CGI, como é diferente e bonito você ver a A24 produzindo algo tão diferente, tão novo para a produtora e com tanta qualidade. A gente vê isso pelas cenas dos helicópteros voando pelo Washington DC, de como que um trabalho bem feito com pouco dinheiro consegue chegar num nível tão alto
alto e uma qualidade tão boa de cinema. Mesmo que em muitos momentos a gente ainda percebe aquela questão do filme indie, aquele filme de pouco investimento. Isso você consegue ver claramente no filme, mas isso deixa um pouco de lado pela qualidade e o tamanho que o filme se torna. E muito por ser um road movie, né? A estrutura do filme, a estrutura do roteiro é toda baseada no road movie. Essa história que é contada durante uma viagem, né? Do ponto A ao ponto B. Essa história vai ocorrendo e vai tendo episódios que culminam no final. Eu sou muito fã de road movie. Eu gosto bastante, assim. É um dos estilos de filme que eu gosto de assistir. Eu acho que tem muita coisa pra se explorar, tem muitas maneiras pra se desenvolver um road movie. É um tipo de história que você não fica preso somente. Você consegue sair, você consegue voltar, você consegue trabalhar um parênteses com muita qualidade. E é muito bem feito. É muito bem feito. O trabalho do Garland nesse jeito de contar história eu super curti. Eu achei que foi um grande acerto dele pensar nessa história em formato de road movie. Principalmente como ele consegue trabalhar o clima de guerra, esse clima hostil, esse clima ruim de guerra durante a viagem. Como ele consegue colocar a gente nesse universo, climatizar a gente num mundo onde claramente as coisas não estão certas. Até quando parecem estar certas, parecem estar caminhando num sentido de não estar acontecendo guerra. Com pequenos detalhes ele mostra que não é nada disso, a guerra tá acontecendo, essas pessoas sabem que a guerra tá acontecendo. E também em outra cena que explica muito isso e que na verdade dividiu muito a minha opinião, que é a cena do Jesse Plemons. Essa cena, eu acho que resume muito bem esse tempo de guerra que o Garland faz tão bem no filme. Você fica extremamente agoniado, você fica extremamente ansioso. É uma cena que deve ter sido muito difícil de fazer essa cena. Eu não consigo nem imaginar como foi pros atores fazerem essa cena. I mean, you hear these lines over and over again for 2 days straight, and it just gets under your skin. I mean, I know Wagner's talked about it in interviews, but, when we wrapped it, and Wagner he was broken, He laid down on the grass and was crying, we were all just shells. Esse Plemons, ele tá sensacional, impressionante. Ainda mais que eu descobri que ele foi escalado de última hora, fez uma cena absurda, mas que seguindo no caminho do filme inteiro, não é perfeito. Porque a cena em si, pra mim, terminou de um jeito muito brega, podemos dizer assim. Do mesmo jeito que o filme, em muitos momentos, tem muita breguice, tem muita coisa que... Eu não sei se brega é a palavra que eu quero usar. Eu acho que eu quero trazer um sentido mais de normal, sabe? Clichê. Porque em muitos momentos no filme, muitos mesmo, ele traz uma solução muito clichê, muito brega, muito clássica de filmes de Hollywood que, não sei, não agregam em nada pro filme. E é estranho, porque a gente pensa no Alex Garland, que sempre traz um filme pra fora, um filme que arrisca, um filme que pensa coisas diferentes, traz enredos diferentes, ou pelo menos conta eles de maneiras diferentes. Primeiro filme que ele tem a oportunidade de colocar o pé no chão e falar sobre algo real, querendo ou não, é palpável na nossa realidade, faz de um jeito brega, ele faz de um jeito simples, ele faz de um jeito que, sei lá, não agrega nada e que todo mundo pode fazer, assim. A impressão que deu é essa, a impressão é que em muitos momentos, se não fosse o Garland, poderia ser qualquer pessoa, qualquer outro diretor bom poderia entrar ali e dirigir essas cenas. Mas que isso não é 100% de ruim, não. Eu acredito que o filme ele tem essa queda muito grande, mas ele tem outros fatores que seguram o filme num posto alto, e uma delas, com certeza, é as atuações. Eu não sei se tem um elenco com tanto nome e tanto respaldo nos filmes da A24, porque geralmente tem um enredo onde você tem atores bons, atores ótimos, na verdade, mas que não são tão conhecidos, e geralmente um expoente que é bem conhecido, bem famoso, mas nesse não, nesse tem vários atores extremamente conhecidos e que dão um show à parte. Como o nosso querido Wagner Moura, pelo menos o meu querido Wagner Moura, ele tá sensacional nesse filme, tá maravilhoso, tá incrível. Eu particularmente, eu não me importo muito se o papel dele vai ser grande, se o papel dele vai ser tão importante como foi em Guerra Civil, só de ver um brasileiro pegando o espaço dele, conquistando o espaço dele em outros países, isso pra mim já conforta meu coração, mesmo que eu sei que o Wagner Moura tá há muitos anos buscando esse espaço, vendo ele no maior filme da história da A24 em questão de dinheiro, de publicidade, de como o filme foi feito, e ver que ele é um dos principais, que ele tá num posto alto do filme, para mim eu já tô muito feliz, e foi muito feliz ver ele atuando num lugar de tanto destaque, que eu acho que ele merece há muitos e muitos anos, porque para mim o Wagner Moura é melhor do que, mais da metade dos atores que tem nos Estados Unidos, e que são reciclados toda vez em papéis que, se fosse o Wagner Moura, talvez
daria um up a mais nas produções. E a Cailee Spaeny também, pô, essa menina, ela é maravilhosa, ela é incrível. Pô, menina não, né? A menina tem 25 anos, né? Mas uma menina, sei lá, ela é grande, ela é gigante em cena. E também o Stephen Henderson, que esse cara só faz filme bom, ele só faz papéis incríveis, ele nunca erra. Eu particularmente nunca vi um filme que esse gênio errou na atuação. A gente pode pegar todos esses atores maravilhosos, colocar num saquinho e deixar de lado, porque o que a Kristen Dunst fez nesse filme é de outro planeta. É um absurdo, que ela é um nível muito alto que os atores estão nesse filme, mas a Kristen Dunst tá, nem sei quantos degraus acima, ela tá muito incrível. Sei lá, parece que ela é assim. Eu acho que esse é o maior elogio que um ator pode receber, né? Que o papel que ele fez parece que é ela, parece que ela é assim normalmente no dia a dia. E deve ter sido difícil fazer esse papel, porque dá até um pouco de falta de ar de pensar em uma pessoa que faz isso, uma pessoa que vive, que essa fotógrafa de guerra vive. É um absurdo. Como essa fotografia jornalística, ela é difícil, né? Deve ser muito difícil interpretar um papel desse. E eu queria muito falar dessa fotografia jornalística, que é uma fotografia que é completamente diferente da fotografia artística que a gente está acostumado. Porque eu acredito que no jornalismo, a todo momento você tem que contar a história real. Você tem que mostrar a realidade, o certo, o errado, o que aconteceu. E o filme, por meio de algumas fotografias, consegue trazer esse lado real, esse relato do que está acontecendo no momento que essas fotógrafas estavam trabalhando. E essas fotos, elas aparecem em um momento curto da cena, principalmente como flashes, como pequenas representações do que está acontecendo, não para a gente conseguir admirá-las, porque a gente não tem que admirá-las. A guerra não dá esse momento para a gente admirar. A guerra, ela acontece agora. O filme não dá tempo para a gente admirar essas fotos que não tem que ser admiradas. Essas fotos têm que mostrar a realidade, elas têm que documentar o que está acontecendo. Elas documentam como uma guerra civil funciona, como uma guerra civil como uma guerra não só uma guerra civil. Mas eu acho que em todos os âmbitos do fotojornalismo a gente tem que prestar atenção no que acontece, na realidade, nas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Não é sobre a foto em si, mas sim o que está acontecendo na foto. É sobre o quanto doloroso pode ser uma guerra, é sobre até que ponto um jornalista pode ir atrás de uma notícia, vendo muito isso dos personagens do Wagner Moura e da Kristen Dunst, e o que uma jovem jornalista precisa fazer para conseguir chegar no nível que ela sonha. E é por isso que o filme não aprofunda nos dois lados da guerra. Tem que ser de maneira rasa mesmo, como as fotografias do filme. A gente não tem tempo de pensar na guerra, mesmo que em alguns momentos a personagem da Kristen Dunst reflete sobre o que ela está fazendo é o certo. O que importa acima de tudo é a notícia, é a matéria, é a foto que foi tirada. Eu não gosto de dar nota para filme, eu não acho certo a gente tirar nota de arte. Eu acho que não é uma coisa muito boa, mas para explicar de melhor jeito como eu gostei desse filme, eu daria uma nota 7 para esse filme, que seria aquele um pouco acima da média, poderia muito mais, poderia ser um 10. É um filmaço, é um grande filme, uma surpresa a A24 ter conseguido fazer um filme, ter conseguido fazer um blockbuster do jeito que foi feito com tão pouco dinheiro, mas poderia ser mais. Mas contudo é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Se você acha que o que eu falei é pertinente, pense realmente em avaliar positivamente o vídeo. Ajuda pra quem tá começando. E principalmente comentar aí. Fala a sua opinião do filme. Eu sinto falta da galera comentar e dar a opinião do filme como já foi feito nos outros vídeos. Pelo menos nos últimos 2 vídeos que eu lancei. Mas fala aí, mano. E vamos trocar essa ideia. Mas é isso, galera. Tamo junto aí. E assistam Guerra Civil. É um filme importante de se assistir, principalmente nos tempos de hoje.